a gente tem a obrigação de ensinar aquilo que cada um de nós precisa conhecer, se não conhecemos. Principalmente tudo aquilo que Jesus revela, para que a gente possa ganhar com as coisas que Ele nos ensina. Domingo a gente celebrou a festa da misericórdia. Quantos de vocês têm o livro de Santa Faustina? Escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde elas devem procurar as consolações. Aonde que a gente procura? Ele fala, no tribunal da misericórdia. O que é o tribunal da misericórdia? O que é o tribunal da misericórdia, gente? Confessionário. Confessionário é o tribunal da misericórdia. Qual é o remédio que o mundo precisa? Confissão. Então ele fala, ali se passam os maiores milagres que se repetem continuamente. Para obter esse milagre, não é preciso fazer peregrinação a terras longínquas, nem celebrar solenes ritos exteriores, mas basta pôr-se com fé aos pés de um sacerdote e confessar-lhe a própria miséria, e o milagre da divina misericórdia se manifestará em toda a sua plenitude. Até mesmo, olha a comparação que ele fala, se uma alma estivesse em decomposição como um cadáver, e humanamente não existisse nenhuma possibilidade de ressurreição, e tudo estivesse perdido, isso em Deus não pode acontecer. O milagre da divina misericórdia ressuscitará esta alma em toda a sua plenitude. São infelizes os que não aproveitam este milagre da divina misericórdia, ou só o invocarão em vão quando for tarde. A Filó, mas ele é muito grosso, eu tenho pavor de ler, mas sim, tem gente que tem pavor de ler. Mas se vocês não quiserem ler o livro inteiro, leiam o que está em negrito, porque o que está em negrito foi o que Jesus falou. Como é que a gente não presta atenção nas coisas que ele falou? Eu fico impressionado com isso. Ele falou, e a gente não presta atenção. Se ele veio revelar isto, é porque isso é fundamental para a nossa vida. Então, quando a gente está celebrando a festa da misericórdia, falei, eu tenho obrigação moral, que eu não posso, entre tantos pecados, eu não posso levar da omissão. Falei, Filó, você conhecia, meus livros é tudo um caco, tudo rabiscado, você conhecia e você não ensinou. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ensinar. A opção de vocês de querer seguir ou não, mas nunca vão poder dizer diante dele, nunca ouvi falar. Vai falar, lá, Filó ensinou. Ok? Então, isso aqui é extraordinário. Então, eu trouxe algumas coisas que ele falou, e quando é Jesus que fala, eu faço questão de trazer o original para mim não errar, para mim não acrescentar uma vírgula, não tirar uma vírgula, porque a palavra é dele, se a palavra é dele, é sagrada. Ah, como é que a gente tem que beber disso? Fala, Filó, você guarda isso tudo? Claro que não, está tudo rabiscado, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, se a gente lê várias vezes. Então, quero saber o que Jesus falou, eu vou aqui onde está tudo, onde é que tem os negritos, e vou lendo o que ele conversou. Mas vocês imaginam que a doçura de Deus é tamanha, e ele fala assim, como Deus é, na sua essência, ninguém vai compreender, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Então ele fala, como é que vocês não vão conhecer? Procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Qual é o maior atributo de Deus? A misericórdia. Ele fala, a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Alegra-se o meu coração com esse título. O meu amor não engana ninguém. Pode uma coisa dessa? Você até de doer o coração da gente. O meu amor não engana ninguém. A gente já foi traído de tantas formas, né? Tantas vezes disseram, te amo, casa, no final das contas, acaba na polícia. O meu amor não engana ninguém. Esse te ama. Se você tiver que falar assim, quem te ama? Jesus, menino. Morreu na cruz por mim, porque é que me quer com ele eternamente. Então, vocês imaginem, Jesus escolheu Faustina, desde a juventude dela, tadinha, adorava um baile. Jesus aparece lá, dançando, todo flagelado, fala, até que dia que você vai ficar nessa confusão, não vai para o mosteiro? Vai cair dura lá. Coitada Faustina. Então, ele escolhe Santa Faustina para ser a
Como é que chama ela? Ninguém sabe, né? A secretária da minha misericórdia. E aí vocês imaginam, 22 de fevereiro de 1931, ontem, né? O Papa consegue instituir a festa, vocês lembram quando? No ano de 2000, Jesus pediu em 31. Luta. Como é que tudo é lento, e até hoje ninguém lê o livro. É para morrer. Só que chegar lá, como é que nós vamos fazer, gente? Aí você imagina, Faustina estava dentro do quarto dela. Será que consegue projetar o quadro aqui para todo mundo ver? Será? Os meninos estão ali dentro, conseguem pegar essa... Aqui, imagina, Faustina estava dentro do quarto, a cela. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Ele entra no quarto dela. Tinha que estar preparado, não é? Consegue? Vai conseguir? Isso. Eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai explicar, ele mesmo explica. Vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para a bênção, e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, o vermelho, que significa o sangue, que é a vida das nossas almas. Foi eu que falei isso? Não, foi ele. E o outro pálido, que significa a água que nos justifica. Em silêncio eu contemplava o Senhor, da estava dizendo, porque eu não consegui nem contemplar. Você imagina que estado que eu estava se ele entrasse assim. Ela ficou muda, evidentemente, ficava mesmo. Né? A minha alma estava cheia de temor, claro, apavorada. Tinha outra palavra para isso, não. Ela tinha que estar caladinha, apavorada. Eu estava cheia de temor, mas cheia de grande alegria, claro. Vendo essa doçura, você pode imaginar. O mundo podia acabar naquele momento, para ela estava tudo bem. Logo depois, Jesus me disse, coitadinho, olha o aperto. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que você está vendo, com a inscrição. Jesus, eu confio em vós. Vocês não têm, se vocês assistirem o filme ou ler o livro, vocês vão ver o desespero dela para conseguir a imagem que ela estava com ela na alma, gravada, para um pintor entender o que ela queria para pintar. Ela quase ficou louca. Ninguém conseguia entender o que ela falava, porque só ela viu a imagem. Ela nunca, olha, que pegou o melhor pintor e tentou. Foi uma luta, imagina o sofrimento da Faustina, porque ninguém conseguia representar o que ela estava vendo. E aí observa o que Jesus fala. Desejo que essa imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Quantos de vocês têm ela em casa? Alguém já tem. O pessoal fala, isso não combina com a decoração da minha casa. O valor da imagem, olha que lindo que ele fala isso, não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. O livro que chama O Papa dos Milagres, não acha mais, né? Deve achar, mas alguém conheceu ele antes de acabar? Ou só eu? Não precisa. É a história de João Paulo II, que era fotografado, ele era acompanhado por um fotógrafo do Vaticano que era ateu. E de tanto ele fotografar as coisas e depois ir atrás, que ele viu o que aconteceu, ele se converteu. E então ele fotografou todos os milagres, assim, alguns dos milagres que ele colocou no livro. Um deles tinha um paralítico, cadeira de roda, lá no Vaticano, na praça. Quando o Papa passa, e ele está segurando o quadro da misericórdia. E aí o Papa dá uma bênção, e ele fala que estava conversando com Jesus. E o Papa fala, ele é poderoso para te tirar daí. O que aconteceu? Levantou e andou. Então, é impressionante, por isso que eu estou falando para vocês, quando Jesus fala, não está na beleza da tinta, não está na mão do pintor, mas está na minha graça. Pode desperdiçar nada que ele falou. Agora presta atenção, ele fala, isso ele explicando para Faustina, o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Agora olha que lindo que ele fala, ofereça aos homens, que a cada um de nós, um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Qual é esse vaso? O vaso é o quadro. Então venham buscar. Então ele fala, o vaso é a imagem com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Então, Jesus fala que todos os dias, às 15h, ele está com as mãos assim, para derramar graças, mas que ninguém pede, então ele não derrama. Quantos de vocês rezam às 15h? Ok? Mas se a gente não puder rezar às 15 horas, eu consigo rezar às 15 horas, sábado, às vezes domingo, mas 15 horas eu não consigo rezar porque eu estou trabalhando,
Mas Jesus, tudo ele dá um jeito. Ele fala, se você não puder rezar o terço nesse horário, pense em mim às 15 horas e fala a frase. Qual que é a frase mais importante? Isso, você saindo daqui sabendo isso, eu estou feliz. Às 15 horas, se você não puder rezar, coloca no seu despertador, no celular, tocar o celular, você fala, Jesus, eu confio em vós, ponto, ok? Mas lembrem, às 15 horas, você está com as mãos assim, para derramar as graças, e não derrama, porque a gente não, nós estamos muito bem, todo mundo abastado, não precisa de nada, luta, aí Jesus continua dizendo, prometo que a alma que venera essa imagem não perecerá, as vantagens, vai prestando atenção, prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte, eu mesma a defenderei com a minha própria glória. Está precisando de mais alguma coisa? Os dois raios, vermelho e pálido, jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Jesus fala, a minha misericórdia é a última tábua da salvação de vocês. Misericórdia é a minha miséria, a miséria de cada um de nós dentro do coração de Deus, ok? Isso significa misericórdia, essa é a tradução da palavra. Ele fala para uma mística, a mística pergunta, e fala para ela, sabe o que mais me atrai em você? Ela fala, não Senhor, o que é? A sua miséria. Okay? Então, quando Jesus fala isso, ele inclusive ensina, ele fala que a humanidade não vai encontrar a paz, enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Então, ele fala, eu quero que os sacerdotes anunciem minha misericórdia com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Então, Jesus ensina que diante de alguém em agonia, alguém morrendo, que a gente reze o texto da misericórdia. Eu fiz isso inúmeras vezes, faço isso inúmeras vezes, fiz isso com meu pai, durante 3 horas eu rezava o texto da misericórdia, intercalado com o texto de Nossa Senhora, que sempre foi o amor da vida dele. Então eu rezei 3 horas, direto, sem parar. E com as crianças morrendo, eu sempre rezei o texto da misericórdia. E Jesus fala, eu reduzo o tempo da agonia, e é verdade. Eu encurto o tempo da agonia. E na hora da morte, eu fico entre o pai e a pessoa. Não como justo juiz, mas como um salvador misericordioso. Eu defendo aquela alma. Se você rezar por ela, todo mundo que me telefona, fulano está morrendo, vai rezar o texto da misericórdia. Sabe rezar, não fica de mão dada e vai rezando o texto da misericórdia. A gente precisa da misericórdia de Deus. Precisa. Então, a gente tem que aprender essas coisas para que a gente possa pedir. Ele fala para ela, ele fala isso. O que vocês acham que mais faz machucar o coração de Jesus? Qual é o pecado nosso que mais ofende a Deus? Vocês têm ideia? Nós podemos falar igual a Glória Polo. Glória Polo, vocês leram a história dela, ouviram o documentário da vida da Glória Polo, já viram? Quando ela está lá, o pessoal decidindo se reanima ela ou não, que ela recebeu um raio, estava toda queimada, o sobrinho já tinha morrido, o marido tinha escapado, ela chega diante de Jesus, e Jesus fala com ela, Glória, você quer a minha misericórdia? Ela fala, não, Senhor, não tem pecado. Que delícia, não tem pecado nenhum. Não, Glória, vamos repassar a sua vida, querida. Você não quer? Não, Senhor, não tem nenhum pecado. Fala, vamos sentar aqui e bater uma prosa. Então, você sabe, tem ideia, o que a gente mais ofende a Jesus? O quê? Desconfiar da bondade dele. Foi eu que falei isso, não. Ele falou assim, os pecados que me ferem mais dolorosamente são os que a desconfiança em minha bondade. Quanta dor isso me causa. Que a gente sofre e fala assim, Jesus fez isso comigo. A culpa é de quem? De Deus. A gente duvida da bondade e da misericórdia dele, né? Então ele fala que até os demônios respeitam a justiça dele, mas não creem na bondade dele. Então eu estou trazendo isso para que vocês descubram. Então agora eu vou contar aqui uma coisa para vocês que ele contou. Imagina, ele apareceu no quarto dela em 1931. E em 1934 ele ditou o texto da misericórdia. Ele ditou, ele ensinou a ela como é que rezava o texto da misericórdia.
Então, por isso que o texto é tão simples de rezar, né? Porque é homem, né? Prático. Então, ele ensinou de uma forma prática, e aí ele conta como é que é para a gente poder rezar, e ele fala que ele quer a nossa salvação, então ele fala, reza essa oração, e ensina. E o que ele conta aqui? Ele fala que antes dele vir, ele mandou ensinar a rezar o terço da misericórdia para todo mundo. Foi 14 de setembro de 35 que ele ensina a rezar o terço. Que aqui, quando recitar junto ao agonizante, consegue indulgência. Né? Então, não podemos brincar com isso não, né? Então, Jesus conta isso aqui. Escreve isso. Ele fala, escreve isso. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, nos céus haverá um grande sinal. Vai existir uma cruz no céu, que todos iremos ver, os que ainda ficarem, que até ele voltar. Ele fala, vai apagar toda a luz do céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá pouco antes do último dia. Ele falou isso mais em 1931, nós já estamos em 2000, né? Vocês imaginam, ele pediu isso, ele ensinou, pediu isso por volta de 1931, aqui João Paulo II instituiu oficialmente 30 de abril de 2000. Então, eu separei duas coisas que Jesus mostra entre tudo, que depois eu quero que vocês, né, se vocês quiserem ler, vai ser maravilhoso. Então, Jesus fala, em 4 de abril de 1937, no diário dela, ele fala assim, colocava ela como secretária para poder escrever, né, ele fala, Jesus fica aflito para que a misericórdia dele seja conhecida. Então, ele fala, escreve, Faustina, escreve, tudo que existe encontra-se encerrado nas vísceras da minha misericórdia, mais profundamente do que uma criancinha no seio materno. Oh, como dolorosamente me fere a desconfiança para com a minha bondade. Os pecados da desconfiança são os que me ferem mais dolorosamente. Está na página 255. No mesmo ano, que foi 1937, na noite de Natal, Jesus, olha a comparação mais docinha que ele fala, para que a gente possa entender o amor dele. Ele fala assim, Faustina, para que você possa entender meu amor, a minha misericórdia, para que você possa entender um pouquinho, ele fala assim, para que você possa entender um pouquinho, para você poder entender a minha dor, pensa na mãe mais apaixonada com os filhos, mais apaixonada, ela ama muito os filhos dela, mas os filhos desprezam o amor dela, isso é ele comparando, imagina a sua dor, não há ninguém que a possa consolar, esta é uma imagem e pálida semelhança do meu amor, não temos dimensão não, escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde elas devem procurar as consolações. Aonde que a gente procura? Ele fala, no tribunal da misericórdia. O que é o tribunal da misericórdia? O que é o tribunal da misericórdia, gente? Confessionário. Confessionário é o tribunal da misericórdia. Qual é o remédio que o mundo precisa? Confissão. Então ele fala, ali se passam os maiores milagres que se repetem continuamente. Para obter esse milagre, não é preciso fazer peregrinação a terras longínquas, nem celebrar solenes ritos exteriores, mas basta pôr-se com fé aos pés de um sacerdote e confessar-lhe a própria miséria, e o milagre da divina misericórdia se manifestará em toda a sua plenitude. Até mesmo, olha a comparação que ele fala, se uma alma estivesse em decomposição como um cadáver, e humanamente não existisse nenhuma possibilidade de ressurreição, e tudo estivesse perdido, isso em Deus não pode acontecer. Um milagre da divina misericórdia ressuscitará esta alma em toda a sua plenitude. São infelizes os que não aproveitam este milagre da divina misericórdia, ou só o invocarão em vão, quando for tarde. Ok? Está na página 326. E aí a outra coisa que Jesus nos pede é os reflexos da misericórdia. Você descobre o amor dele, você é amado por ele, como é que a gente tem que fazer? Amar, ok? Amar. Então, eu vou terminar isso com uma oração que Faustina fez, eu vou rezar isso ali, que Santa Faustina faz essa oração para Jesus, né? Como é que ela pede a ele que cada parte dela
possa ser reflexo dessa misericórdia dele. Mas então a gente pode perguntar assim: será que Jesus já se decepcionou comigo? Será que ele olha para mim e vê tudo que eu não consegui ser? A gente fala, às vezes, né, a gente tem uma imagem errada, né? A gente acha que Deus quer que a gente seja algo, que às vezes está na nossa cabeça. Porque nós sabemos das nossas quedas, dos nossos erros que ninguém vê, das fraquezas repetidas. Luta, fulano, com isso, não dou conta. Das lutas que a gente não vence. Então a gente se afasta. Que a gente fala, sou digna não posso estar perto de Deus não, eu vou assumindo, não posso rezar. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo. Está escrito no Diário de Santa Faustina, que Jesus revela algo que desconstrói isso tudo, desconstrói isso. Ele fala assim: quanto maior o pecador, vocês lembram disso? Maior o direito ele tem à minha misericórdia. Fala, não é possível. Ele fala, é verdade. Quanto maior o pecador, maior o direito à minha misericórdia. Então, isso significa que não é o meu erro que afasta Deus. É o que afasta Deus? O meu erro atrai Deus. O que te atrai? Ele fala, o que atrai é você. O que me atrai, Filó, em você? Sua miséria, a sua orfandade, a sua impotência. O problema não é cair, é não acreditar que a gente pode voltar. O que nos afasta de Deus não é o pecado, é a falta de confiança. Jesus diz: as graças da minha misericórdia são atraídas por um coração que confia. E confiar não é sentir, é se lançar. Sabe quando você não sabe nadar, aí você agarra naquele que nada? É isso, mais ou menos. Para não afogar, você agarra em quem pode. Deus não está esperando você melhorar para te acolher. Você acha que se esperar a gente melhorar, que dia que vai colher? Nunca. Se não for a graça dele na vida da gente o dia inteiro, a misericórdia, nós vamos sair do lugar, vai não. Ele nos acolhe para nos transformar. Talvez hoje a gente precisa parar de se condenar e começar a confiar. A gente precisa, é uma coisa tão linda. Sabe aquela imagem que ele levou Jeremias a ver o oleiro com barro? E o oleiro está lá sentado fazendo uma vasilha. O negócio não dá certo, o que o oleiro faz? Quebra e começa de novo. Cada um de nós é uma obra de Deus. É um sonho de amor de Deus. Deus precisa terminar essa obra. Como é que ele vai fazer isso? Se a gente deixar. A gente tem que permitir. Fala, Jesus, não deixa essa obra inacabada, não. Só pode insistir, pode quebrar. Começa de novo. Para que eu seja não o que eu penso, mas o que você sonhou. O problema é a gente ter coragem de falar isso. Mas se tivermos, ele vai fazer. Porque a misericórdia de Deus é maior do que tudo em nós. É uma miséria. Falou, eu não sou digno, que nem tem ninguém digno de nada. Ele é Deus. E eu queria dizer para vocês que isso não é uma ideia, né, gente? É um encontro. Porque Deus está vivo. O povo não tem muita confiança, não. Falou só você. Deus está vivo. O povo está dormindo. Vivo. Jesus está vivo. Então, hoje você pode voltar. Do jeito que você está. É do jeito que você está que Deus quer? Não. Deus não nos quer do jeito que nós estamos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, para poder fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer. Tem um sonho. O trabalho de Deus conosco não é brincadeira não acabou o prazo dele não. A obra que Ele tem para fazer em cada um de nós é violenta, nós temos que dar chance para Ele. Então nós temos que voltar do jeito que estamos, sem escondermos, porque Deus não se cansa de nós. Ele te espera. Hoje Ele esperou cada um de nós aqui, por uma única razão, que nós vamos rezar. Quantos de vocês sabem rezar o texto de misericórdia? Misericórdia. É misericórdia. Está vendo que Jesus queria que eu falasse da misericórdia? Para que todo mundo aprendesse a rezar esse texto. A gente consegue, né? Isso é um pedido dele. Mas se você sair daqui, pelo menos sabendo, Jesus, eu confio em vós, eu comecei a ficar feliz. Porque nós vamos rezar e eu preciso pegar essa oração da Faustina, porque agora nós não vamos mais ficar falando de misericórdia, mas eu quero convidar vocês a entrar nela. Nós vamos entrar, né? Então nós vamos ali rezar e eu vou estar diante dele ali fazendo essas orações
e depois rezar com vocês o texto da misericórdia. E nesse momento vocês vão pensar na pessoa que precisa hoje receber a misericórdia de Deus. Às vezes é a sua vida, às vezes é a sua história, às vezes é um problema que você está vivendo, uma solução que você precisa hoje. Vocês têm que experimentar Deus vivo. Ele sabe quando a gente tem tempo e Ele sabe quando a gente não tem tempo. Ele sabe, porque Ele é Deus. E Ele te conhece e te ama. Vocês estão muito convencidos, responderam muito fraquinho. Deus nos ama. Cada um de nós é um filho único, eu vou morrer falando isso para vocês. Amado incondicionalmente por Ele. Então não esconda nada dele. Às vezes é uma coisa que você precisa vencer, é uma dificuldade que você está tendo, é um pecado que você não consegue se libertar. Você vai falar com quem? Com Ele, vai pedir a graça. Tem que tomar uma decisão, uma doença, seja lá o que for. Quem conseguir ajoelhar, ajoelha. Quem não quiser, reza assentado. Quero vocês confortáveis. O texto é simples de rezar, porque foi um homem que ensinou, Jesus. Se fosse eu, ia capaz de fazer um texto longo, mas ele é homem. Esse texto não deve dar 6 minutos. É homem. Jesus ensina tudo de forma prática, porque Ele sabe que nós somos preguiçosos. Ou luta que é para pôr um povo para rezar. Tu fala mentira? Não, estou não. Vou rezar falando, minha filha, estou tão cansado, com dor de cabeça. Se você soubesse que hoje eu pôr vocês para rezar o texto, talvez não viesse, falasse, nem, vai filho rezar. Boa. Porque é minha obrigação ensinar. Eu não posso, como irmã mais velha, conhecer e não ensinar. Porque você vai falar com Jesus, Jesus não sabia. Eu falar, mentira, Filão ensinou. Então eu vou diante da imagem dele, para que a gente possa rezar. Ó Jesus, verdade eterna nossa vida, clamo a Ti e imploro Tua misericórdia para os pobres pecadores. Ó coração docíssimo do meu Senhor. Olá, meus irmãos, paz e bem. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Que essa mensagem da doutora Filó traga conforto ao seu coração. Que a misericórdia de Jesus lhe alcance. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Que Jesus lhe abençoe.